Gênesis capítulo 13. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 13. Nós vamos até o final deste capítulo. Um capítulo da história da salvação e um capítulo da história de Abraão, onde se desenrolam algumas coisas. Um capítulo com começo, meio, final. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, pela Tua presença, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Fala com cada um de nós, conforme vamos percorrendo, ó Deus, o ensino do Senhor, a palavra viva do Senhor, que lemos e na qual buscaremos entendimento vindo do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma das perguntas importantes na nossa vida cristã é: para onde estamos olhando? Onde estão os teus olhos? Nós ouvimos aqui, e o pastor Ramon escolheu ali, estrategicamente, textos em que pessoas estavam olhando, ou, dependendo da situação, olharam para algum lugar. E quando nós pensamos sobre esse fato de olharmos para alguma coisa, a pergunta onde estão os seus olhos não quer dizer se eles estão na sua cabeça, aí no lugar deles. Mas essa pergunta é: o que tem te chamado a atenção? Em que os teus olhos se fixam? Para que lado você está olhando? Por que essa pergunta ela é importante? Porque muitas vezes o que captura o nosso olhar é aquilo que acaba determinando as nossas decisões, é aquilo que acaba ditando as nossas prioridades e definindo também o nosso destino. Aquilo que captura o nosso olhar pode estar fazendo a diferença, e se nós não percebermos, não atentarmos para isso, nós então vamos parar aonde a gente não desejava. Nesse texto, nós temos 2 versículos que falam sobre levantar os olhos. Diz ali no verso 10, que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. E depois no verso 14, quando o Senhor fala com Abrão, depois que Ló se separou dele, o Senhor diz: ergue os olhos e olha. Então Deus direciona os olhos de Abrão para aonde Deus queria que ele olhasse. É muito importante isso, porque nós percebemos algumas histórias bíblicas que têm a ver com isso. O pastor Ramon leu várias delas, mas nós também temos lá em Gênesis capítulo 3, verso 16, a Eva, que viu o fruto, e o fruto pareceu bom para se comer, e ela então pecou. E aí não foi apenas o destino dela que mudou, o destino do seu marido mudou, o destino nosso mudou, o destino da criação, porque eles estavam num estado que era sem o pecado no mundo, e agora a morte entra no mundo. As consequências são todas essas que nós vemos: as guerras, as doenças, os desastres, as nossas dificuldades, o nosso pecado. Mesmo crentes, mesmo com a presença do Espírito Santo de Deus, essa luta que existe entre a carne e o Espírito Santo em nós. O nosso desejo de que os nossos filhos andem com Deus, mas o temor de que de repente eles não estejam com Deus. E nós clamamos a Deus para que Deus então os conduza. Olhando para a igreja, nós vemos escândalos entre igrejas, denominações, pastores, membros de igrejas, porque o pecado ele está em toda parte. E tudo começou quando Satanás convenceu Eva a olhar de um modo diferente para aquele fruto. Em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, nós vemos a experiência de Davi. Davi estava no auge da sua carreira, vamos dizer assim. Ele tinha vencido os seus inimigos, e de repente ele vê pela janela a Batseba. E aí nós sabemos o que acontece depois: morte, traição, incesto na família, a revolta do próprio Absalão contra seu pai Davi, e muitas outras dificuldades que vieram porque Davi fixou os olhos naquela mulher. E aqui nós vemos Ló, que olhou para os lados do Jordão. Jesus também nos faz um alerta com respeito aos nossos olhos. Ele vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, se o teu olho está fazendo com que as suas prioridades não sejam a Deus, se o teu olho está fazendo com que a direção da sua vida não seja uma direção de Deus, se
o teu olho está fazendo com que o seu destino eterno seja a eternidade no inferno, é melhor que você arranque o seu olho. Ou seja, dê um jeito. Aonde você está olhando, pare de olhar para esse lado. Olhe para aquilo que é bom. Jesus vai falar em Mateus 6, versos 22 e 23. São os olhos lâmpada para o corpo. A ideia é de que quando a gente acende a luz, a gente enxerga. Então a ideia é de que quando a gente abre os olhos, a gente enxerga e a gente se guia por aquilo que a gente está vendo. E Jesus vai alertar: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Dependendo o que é que te guia, onde você concentra o seu olhar, você vai ter um caminho abençoador. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você vai ser alcançado por aquilo que chama a sua atenção, te encanta pelos seus olhos, pelos desejos do teu coração. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Um alerta terrível de Jesus, chega a ser assustador com respeito aos nossos olhares. Jó e Davi também falam sobre critérios, sobre o olhar. Jó vai dizer: fiz um pacto com os meus olhos. E Davi, no Salmo 101, ele vai dizer assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E assim como Jesus disse, quando os nossos olhos são bons, então tudo mais é bom. E aqui nós vemos os dois casos. Vemos Ló, que olhou apressadamente para o provável lucro que a terra demonstrava. Mas também nós olhamos para Deus direcionando o olhar de Abrão, dizendo assim: Abrão, olha, ergue os olhos e olha para isso que eu vou te mostrar, ouvindo aquilo que eu vou te falar. Quando nós pensamos que isso define nossas decisões, prioridades e destino, nós precisamos entender que aquilo que chama a nossa atenção, aquilo que nós estamos olhando, também nos diz se nós estamos vivendo de acordo com a visão que Deus tem para nós ou não. E aqui Abrão começou a andar de acordo com a visão de Deus, mas logo ele se perdeu. E aqui nesse capítulo, Deus corrige pela primeira vez, porque vão ter outras vezes, assim como na nossa vida, Deus corrige a visão dele para a vida de Abrão. E o que isso por que isso é importante? Isso é importante porque Deus também, em Cristo Jesus, nos chama não para vivermos mais a nossa vida do nosso jeito e de acordo com as nossas escolhas, mas Deus nos chama para nós vivermos o seu plano. Deus nos inclui numa história que existe lá desde Gênesis, desde a promessa de Jesus Cristo, a história da salvação. Nós agora somos chamados por propósito de Deus e por causa da visão de Deus para fazermos parte da história da salvação. Nós agora não somos mais nossos. Nós tivemos aqui um momento de pública profissão de fé, em que a gente confessa que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Ele não é só Salvador, mas Ele é também Senhor. Ou seja, é aquele que diz, é aquele que direciona, é aquele que está no meio das decisões, é aquele que aponta para as prioridades, e aquele sim que mudou, de uma vez por todas, o destino de cada um de nós. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu gostaria de falar sobre como é que nós podemos viver a visão de Deus. Você entende que você está vivendo a visão de Deus na sua história? Em todas as áreas da sua vida? Aquilo que você percebe que está acontecendo, quando você olha para as suas experiências, para a sua família, para os seus negócios, até mesmo para a sua igreja, você entende, nós estamos vivendo a visão de Deus? E a pergunta é, como é que nós podemos, então, se nós queremos, e se Deus nos chamou para viver, como é que nós podemos viver de acordo com a visão de Deus para as nossas vidas? É importante que a gente diga que esse texto aqui, ele tem dois contextos. Um dos contextos é o contexto do povo de Deus que está recebendo essa palavra pela primeira vez, que está recebendo o Novo Testamento até Deuteronômio. Esse é o povo que saiu do Egito. Talvez parte desse livro já fosse conhecido por aqueles que foram morrendo pelo deserto depois da falta de fé,
no primeiro momento que eles chegaram à terra prometida e não creram, e depois foram condenados a caminhar 40 anos pelo deserto até que todos morressem. Mas depois que esse tempo passou, então Deus disse para que Moisés reúna o povo diante da terra, e ali então Moisés ele vai transmitir toda essa palavra para que aquele povo então, quando entrasse na terra, vivesse naquela terra, não os seus próprios planos, não a sua própria visão, mas que naquela terra eles vivessem de acordo com a visão que Deus tinha para eles. E Deus então vai dar as mais diversas orientações para eles em Levíticos, em Números, em Êxodo, com respeito a coisas que a gente muitas vezes lê, né? E na leitura bíblica a gente pensa, meu Deus, como é que é isso? Que tanta coisa é essa? Nos seus mínimos detalhes. Deus se interessa por cada parte da sua vida, por cada pensamento seu, por cada decisão, por cada assunto que você considera importante, e até mesmo aqueles que você talvez não considere tão importantes assim. Tudo é importante para Deus, e Deus deixa claro quando Ele dá a sua lei. E o outro contexto é o contexto da história que vem se desenvolvendo, a história da redenção. Nós vemos a criação, capítulo 1 e capítulo 2, vemos a queda no capítulo 3, e a partir daí nós vemos as promessas de Deus sendo feitas. Quando nós olhamos para esse povo aqui que vai entrar e que está ouvindo essa história em sequência, eles olham para trás, para a história do seu ancestral, Abraão, para o pai da fé. E eles vão então aplicar sobre sua vida com respeito à terra prometida. Mas a promessa de Deus não é tão somente com respeito à terra prometida. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo a história de Cristo, a história de como o Messias viria, o motivo do porquê Cristo precisa vir. E nós vemos que porque o pecado entrou no mundo, então, em Gênesis capítulo 3, nós temos a promessa de Deus. E a partir de Gênesis capítulo 4, nós estamos, como povo de Deus, os nossos pais do passado, esperando a vinda daquele que vai ser ferido no calcanhar pela serpente, mas que vai ferir a cabeça da serpente. Vai ser ferido não com um ferimento de morte, mas que vai provocar um ferimento de morte na serpente. E aquilo que entrou no mundo por causa da serpente, então vai ser resolvido por esse que é o Messias. E essa é a grande promessa, mais do que a terra prometida, a promessa de Deus é a vinda do Messias. E aí nós vamos vendo em Gênesis a história do mundo. Nós vemos a descendência da serpente, que são aqueles que não amam a Deus. Nós vemos a descendência da mulher, que são aqueles que adoram a Deus. E Deus então vem tratando com tudo isso. Nós vemos grandes coisas acontecendo no mundo, como por exemplo, a arca de Noé e o dilúvio. Deus trata com o mundo, mas a partir de Noé, Deus vem afunilando a história. Ele aponta para que agora ele vai seguir a linhagem de Sem. Não vai mais falar sobre o mundo inteiro na Bíblia, como vinha falando até o capítulo 11. E a partir de Sem, Deus chama, da linhagem de Sem, um homem chamado Abraão. E a partir de Abraão agora, é que Deus vai continuar contando para nós a história da salvação. E conforme as coisas aconteciam, conforme Deus se manifestava, Deus vai revelando progressivamente a sua verdade. Tanto para aplicações diárias, de sabedoria, práticas, para que a gente glorifique a Deus com coisas que são bem simples, mas também com aquilo que diz respeito à salvação, à proclamação do Evangelho, à eternidade, à restauração de todas as coisas, a mensagem central da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos vendo Abrão, o pai da fé, o seu chamado, depois do momento que ele se desvia, ali no Egito, mente, faz uma série de coisas que não era para ele fazer, mas agora Deus está tratando com Abrão, está tratando algumas coisas que precisavam ser tratadas para que ele viva a visão de Deus para a sua vida. Você quer viver de acordo com a visão de Deus? O que nós precisamos fazer para vivermos de acordo com a visão de Deus nas nossas vidas? Em primeiro lugar, nós devemos voltar os nossos olhos para Deus.
nós devemos voltar os nossos olhos para Deus. Quando eu digo voltar os nossos olhos para Deus, não é dar uma olhadinha assim, dizendo assim, no domingo tem culto, vamos olhar um pouquinho para Deus. Ah não, eu tenho uma hora na semana que eu dou uma olhadinha na Bíblia. Mas é nos voltarmos a Deus de todo o nosso coração. Quando nós alcançamos Abrão aqui, nós alcançamos Abrão em movimento. Ele está saindo do Egito e indo para o Neguebe. O Neguebe é a região, mas ali na região de Neguebe, ele vai mais à frente. O alvo do seu destino agora, do Egito, saindo do Egito e vindo agora para a terra que Deus havia dado para Abrão, é chegar até Betel. Diz ali verso 3, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do... O que está escrito aí? Altar. Até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí, Abrão fez o quê? Invocou o nome do Senhor. Qual era a história de Abraão aqui no capítulo passado? Você deve lembrar que diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante da fome na terra, ele então fez uma coisa que Jesus alerta: cuidado, não sejam como os gentios, não se preocupem são os gentios que se preocupam com o que nós havemos de comer e que nós havemos de vestir, mas vocês se preocupem em primeiro lugar com o reino de Deus e a sua justiça. Não andem ansiosos de coisa alguma, porque o Pai cuida dos passarinhos, o Pai cuida dos lírios do campo, nem um fio cai da sua cabeça se Ele não permitir. Então descanse no Senhor, confie no Senhor. Mas o que nós percebemos? Que Abrão, esse que está sendo chamado e Deus está transformando ele já é, mas ainda não, o pai da fé. Deus está trabalhando no seu coração. E nesse momento em que as dificuldades apertam, e nós não vemos ele orando ao Senhor, mas nós vemos ele procurando colocar os olhos em um lugar onde tem a resposta para os seus problemas, através do seu simples olhar, de procurar a solução mais próxima, a solução mais lógica e a solução mais inteligente, e pronto. E ele encontra essa solução mais próxima e mais inteligente. E ele diz: é o Egito, vamos para lá. E ele vai, mas não vai só ele sozinho, vai toda a sua comitiva. São tendas e mais tendas, muito gado, muitas famílias. Não é só a sua casa. Junto com ele está Ló, o seu sobrinho. Não era para estar, mas está. Não era para estar, mas está. E foram todos para o Egito. Chegando lá no Egito, ele se depara com mais situações em que ele tem medo e fica ansioso. E ao invés de confiar em Deus, ele segue os caminhos desse mundo. E ele resolve usar uma das ferramentas que não faz parte do arsenal de Deus, mas faz parte do arsenal de Satanás, que é a mentira. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, e ele mente desde o começo. Ele então conta uma meia-verdade, que é uma mentira inteira, né? É uma mentira. Ele leva a sua esposa a mentir, coloca a sua esposa em risco, e por causa disso, por causa da sua experiência ali, ao invés de ser aquilo que Deus o chamou para ser, ao invés de viver a visão de Deus para a sua vida, ao invés de ele ser bênção naquela nação pagã, ele é agora maldição. Porque diz ali que, no verso 17 do capítulo 12, que o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão, por causa da atitude de Abraão com relação à mentira que ele contou. Ele colocou em risco o seu casamento. Ele colocou em risco a santidade do seu casamento. Ele colocou em risco o seu testemunho. Imagine, quando você olha que Abraão fez isso, o que você pensa? Meu Deus, como é que esse homem fez isso? Sugerir que a mulher dele ficasse lá com o rei da nação para que ele não fosse morto. Nós ficamos escandalizados. Pois é, os ímpios também ficaram. E Jesus disse: os escândalos, eles virão, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. A visão de Deus para Abraão não é para que ele seja uma pessoa escandalosa, que traga vergonha, cujo testemunho então agora cai por terra.
como aquilo que Jesus disse: se você não servir para salgar, então você vai ser jogado e pisado pelos homens. E aí, nesse momento, então, quem sabe, esse homem cai em si. E a coisa acontece de um jeito tão ruim, que no verso 19 e 20 nós vemos que o pessoal garante que ele vai embora mesmo. Diz assim: e me disseste ser tua irmã, verso 19 do 12, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher e vai embora. Saia daqui. Saia daqui. Você não é bem-vindo aqui. Olha o que você fez. Olha o seu testemunho. Olha que papelão foi esse. Trouxe a ira de Deus sobre nós. Veja o verso 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele e a sua mulher e tudo que possuía. Assim, para garantir que está indo embora mesmo. E eu pergunto para você, essa é a visão de Deus para Abraão? Com certeza não. E nós? E cada um de nós? Qual a visão de Deus para nós? Mas o que ele faz? Talvez meio sem saber o que fazer, ele volta ao lugar do encontro com Deus. E isso é colocar os olhos no Senhor. É voltar a nossa atenção agora tão somente em Deus. É priorizar a Deus como aquele que sabe o que é melhor para nós. É voltar a confiar em Deus e dependermos de Deus, que Ele é o dono do nosso destino, que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é aquele, inclusive, que foi ofendido pela minha mentira, pelo meu pecado, pelo meu desvio, pela minha falta de testemunho, pelo escândalo que causei, pela vergonha que passei. O nome de Deus estava sobre Abraão, assim como o nome de Cristo está sobre nós. Nós somos cristãos. E a pergunta é: onde você está? E o chamado de Deus é para que nós possamos voltar para Deus. Para onde ir? Ele vai para perto de Deus. Ele vai para o lugar aonde ele tinha uma experiência com Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é: onde é que você pensa que você está? E onde é que você está nessa altura da sua vida? Como é que é o seu testemunho? Como é que está a sua vida de santidade? Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Como é que estão as suas conversas na escola, com os amigos? Como é que os seus negócios eles são feitos? Deus está se agradando daquilo que você está fazendo? Você está sendo movido por fé e não por medo das circunstâncias, ou então pelas vantagens que as circunstâncias estão ao redor? A gente percebe que esse homem, ele se lembra de um tempo em que ele tinha intimidade com Deus. Quem sabe ele se lembra da fala de Deus o chamando, e ele vai para o segundo lugar, onde ele levanta um altar. O primeiro lugar foi Siquém, o segundo lugar é Betel, onde ele tem um encontro com Deus, e ele volta até o altar. E quem sabe ali, quando ele oferece sacrifício, e o sacrifício era um sacrifício de sangue derramado e de fogo no altar, e essas coisas são o juízo de Deus representado ali no sacrifício por causa do pecado, para que Abraão então fosse aceito, ou qualquer que fosse aquele que nessa época os patriarcas ofereciam sacrifício. Você deve lembrar que Jó é dessa época, e ele fazia isso por seus filhos, e depois Deus chamou para que ele fizesse isso por seus amigos. O sangue derramado ali apontava para Cristo, e significava o juízo de Deus. O fogo também significava o juízo de Deus. Mas a fumaça subindo representava o perdão de Deus, que Deus aceitou o sacrifício. Mas Davi, mais à frente, vai trazer para nós a verdade de que não adianta somente o sacrifício se o coração não estiver quebrantado diante de Deus. Então, se você se sente longe de Deus, eu digo para você: lembra de onde você caiu e volte-se ao Senhor. Faça como o filho pródigo, a parábola que Jesus contou. Ele estava longe, ele saiu achando que ele iria viver todos os prazeres desse mundo, ele encantou-se com o mundo, e
se desencantou com a casa do pai. Mas quando ele viu a realidade do mundo, ele se lembra da casa do pai. E ele disse: pelo menos eu pudesse ser um funcionário de meu pai. E ele volta. A boa notícia é que Deus é um Deus gracioso. É que Deus é o Deus dos recomeços. É que Deus é o Deus que restaura os nossos caminhos. É que Deus é o Deus dos braços abertos. E que restaura a sua visão nas nossas vidas através de Cristo Jesus. Onde você está? Quais são as situações nas quais você está envolvido? Você é uma bênção? Você está livre para adorar e servir a Deus? Ou você está preso pelo pecado, pela mentira? Você está vivendo a visão de Deus para você? Ou você apenas está vivendo um dia após o outro, mesmo com a igreja no meio da sua rotina, reagindo tão somente às circunstâncias? Eu quero que a minha semana vá bem, então eu vou para a igreja. Eu vou orar, porque se eu não orar as coisas não funcionam. Eu quero que funcione assim, eu quero que funcione assado. Mas essa não é a pergunta. Essa não é a busca. Os nossos olhos precisam estar em Deus, agradando a Deus, querendo saber o que agrada ao coração de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual é o chamado de Deus para nós como Igreja Presbiteriana Central e para nós como crentes? Qual é o chamado de Deus para nós como crentes? Quando nós voltamos ao altar, Deus restaura o propósito, a direção, e Deus restaura a visão. Volte-se à oração, volte à comunhão e volte à dependência de Deus. Em segundo lugar, para vivermos a visão de Deus para as nossas vidas, nós devemos olhar com cuidado para os aparentes ganhos nessa terra. Quando acaba ali esse momento de adoração, de invocação do nome do Senhor, e provavelmente Ló também fez isso, a palavra de Deus vai deixar claro para nós que Ló era um crente, não apenas aqui, mas também lá na frente, em Pedro. Jesus também cita os dias de Ló, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem santo, e que inclusive se incomodava com a corrupção na cidade de Sodoma, e aí na cidade vizinha também de Gomorra, mas principalmente em Sodoma, que ele era um homem de Deus. Nós vemos então aqui dois crentes. Não é um crente e um ímpio, que a gente pensa assim, porque ele é ímpio, então justifica o que vai acontecer com ele. Mas é um crente que olhou, foi com muita sede ao pote, vamos dizer assim, que olhou algo que reluzia, mas que não era tão ouro assim. Lembro lá do bairro industrial, que fez uma brincadeira com a capa do CD, né? E várias músicas, e uma das músicas era Aleluia, exclamação, depois vinha, mas nem tanto. Foi o que aconteceu aqui nessa história. Nós primeiro vemos uma coisa que muitos estudiosos chamam de o problema da prosperidade. Será que o problema era a prosperidade? Veja aí o verso 5. Ló, o crente, que ia com Abraão, que participava dos cultos, que foi, quem sabe, porque cria também no Deus de Abraão, e via que esse Deus era um Deus sustentador, abençoador. Ele também tinha rebanhos, gados e tendas. Ele foi abençoado na bênção de Abraão. E a terra não podia mais sustentá-los. Que terra? Uma terra que acabou de passar por um tempo de fome. Uma terra que agora tem dois grandes homens ricos. E mais ainda, verso 7, as duas últimas linhas. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Uma terra cheia de gente, cheia de gado, e não com tanta água assim. Agora não sustentava mais toda essa gente ali, todo mundo no mesmo lugar. E o que acontece? O que acontece é que os funcionários de Abrão e Ló, eles começam a se desentender. Eu não sei se Abraão aqui já está quebrantado por causa da experiência negativa que ele teve, e Deus o encheu do Espírito Santo e ele está cheio do Espírito Santo. Não sei se ele aqui está assim um pouco com, usar um termo até feio, né? Rabo entre as pernas, porque viu que fez uma coisa tão feia, fez a oração lá, mas ainda está preocupado, né? Como é que eu fui fazer um papelão desse? E agora está um pouco mais
humilde na situação, não está tão apressado em procurar a resposta apenas pela lógica. E quando isso acontece, o que ele pensa é que eles não podem brigar. O que ele pensa é que eles não podem ficar se desentendendo, que não pode haver desentendimento entre eles. Afinal de contas, eles são parentes chegados, são próximos. E diz assim, não, vamos resolver isso. E aí ele chega a uma conclusão, e essa conclusão é que não tinha mais como eles ficarem juntos, porque estava muita gente no mesmo lugar, e ele abre mão de um direito seu, que era de escolher para onde ele vai. Ele faz isso porque talvez ele sentiu já o clima tenso entre as duas, vou chamar de comitivas, as duas comitivas. Eles eram dois sheiks, vamos dizer assim, com várias tendas, com riquezas e também com vários funcionários e com vários animais. E o clima ficou pesado. E ele então abre mão e ele diz assim, acaso não está diante de ti, verso 9, toda a terra, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Algumas pessoas dizem, não foi certo o que Abrão fez, porque Abrão colocou em jogo a terra prometida por Deus para ele. Essa visão está errada. Na verdade, Abrão aqui está confiando em Deus. Porque a terra que ele diz, não está diante de ti toda a terra, ele está entendendo que é a terra que Deus prometeu para ele. E por isso, com a autoridade daquele que pela fé já tem a terra que Deus vai entregar para ele, ele diz, escolha uma parte, a terra está aqui na nossa frente, vá para um lado ou vá para outro. Se você for para um lado, eu irei para o outro e vice-versa. Tanto que aqui a terra que Ló vai escolher é a Sodoma e Gomorra, perto de Sodoma e Gomorra, região do Mar Morto. Hoje o Mar Morto pertence a quem? Pertence a Israel. Está dentro da terra que Deus prometeu, está nos limites da terra. Então Abrão confia sim no Senhor e ele dá a oportunidade do seu sobrinho para que ele escolha primeiro. E aqui vem a dificuldade na vida de Ló. E é importante dizer que a dificuldade não vem só porque ele foi para esse lugar, só para o que ele viu, mas também para aquilo que ele não viu. Aquilo que, aonde ele se concentrou, onde ele concentrou os seus olhos e o que ele imaginou obter ao olhar aquilo tudo, sem atentar para as dificuldades que havia em volta. Nós vamos ver mais para frente que esse primeiro problema, entre aspas, o problema da prosperidade, não foi o problema da prosperidade. Foi o problema de que Abrão deveria ter ido sem Ló. Esse problema não teria acontecido se Abrão tivesse deixado, como diz ali no verso 1 do capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então Deus está fazendo uma correção aqui. Então esse problema, essa prosperidade, não é que foi a prosperidade que trouxe o problema. Por outro lado, é importante nós olharmos aqui e pensarmos que não é porque há prosperidade que nós estamos livres de problemas. Há muitas pessoas que pensam, quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo, aí eu terei paz. Como aquela parábola que Jesus contou. O homem que viu o seu celeiro cheio e disse, agora alma, agora você vai ficar feliz, pode ficar feliz. E aí Jesus disse, louco, o que você tem para Deus? O que você ajuntou para a eternidade? Nada. Seus olhos estavam nas coisas desse mundo. E hoje mesmo te pedirão a tua alma. Mas, caminhando, nós percebemos aqui no verso 10 que Ló, ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E aí tem um parênteses aí, que mostra que a coisa depois vai ficar ruim. Mas já tem esse parênteses, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e
Gomorra. E é interessante as duas comparações que tem aqui, porque a primeira comparação é como o jardim do Senhor, mas a segunda comparação é como a terra do Egito. E é interessante que tem uma coisa que era igual, né? A água, o manancial, a terra, ali, o fato de que as coisas que fossem plantadas, a fertilidade da terra, isso era igual. Mas tinha uma coisa muito diferente entre o Jardim do Éden e o Egito. No Jardim do Éden havia comunhão com Deus, havia presença de Deus, havia santidade, não havia pecado. E lá no Egito havia idolatria, tanto que Deus, ele tem um propósito que vai acontecendo e é anunciado a partir do capítulo 15 aqui de Gênesis, até quando Deus tira o povo lá de dentro do Egito, um juízo que Deus planejou para que acontecesse no tempo certo, porque ali havia idolatria, maldade e pecado. Então o problema não foi só o que ele viu, porque Deus pode sim nos abençoar. Nós podemos sim aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, mas como foi dito aqui, nós precisamos ter cuidado para os aparentes ganhos dessa terra. Nós precisamos ter cuidado. O que é que ele viu? Ele viu a prosperidade, mas o que é que ele não viu? Verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e pecadores, é isso que diz? Grandes pecadores contra o Senhor. A ideia é que todo mundo sabia disso. E é interessante que Deus vai trazer juízo para a terra, na terra prometida, mais tarde, através da entrada do povo de Deus. Mas aqui, para esse povo, Deus traz já, agora. Deus não espera. Por causa da situação de pecado, de abominação que existia nessas cidades, de rebeldia contra Deus. E quando esse homem vê esse lugar, ele não percebe esse fato espiritual. E acontece que o verso 11 vai dizendo que o problema não foi ele apenas ter ido para ali, mas o problema foi o que foi acontecendo depois. Então Ló escolheu para si, verso 11, toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi atraído, ele se aproximou e depois ele participou. Quando ele é visto em outro momento, ele está na porta da cidade, junto com os homens influentes daquela cidade. Ele é um daqueles, ele está lá dentro, ele é um daqueles cidadãos, ele participa, ele vive ali. E o resultado é que ele perde muitas coisas. Ele perde a sua prosperidade, porque mais tarde Deus vai trazer juízo sobre aquela cidade. E tudo que ele tinha fica ali. Ele perde a sua paz diária de duas maneiras. No capítulo 14 nós vamos ver que ele vai ser levado numa guerra envolvendo o povo daqui. Mas ele também perde a sua paz porque a Bíblia diz que ele vivia indignado todos os dias por causa da maldade daquele povo, da impiedade daquele povo. Ele não tinha paz naquela cidade. Ele vivia indignado porque ele era crente. Mas todos os dias pessoas estavam afrontando o nome de Deus. E ele perde a sua paz no seguinte sentido. Ele perde também o seu testemunho. Porque quando ele vai anunciar aquilo que os anjos lá na frente vão dizer para ele a respeito do que vai acontecer na cidade, os seus parentes, eles riem dele e não ligam para aquilo que ele disse. Ele perde também a sua família. Quando a sua esposa e os seus genros morrem. E nós vemos que a espiritualidade da sua família também estava perdida. Porque a sua mulher olhou para trás, por causa que os olhos dela não estavam em Deus e no caminho da salvação de Deus. Deus abriu o caminho da salvação para Ló e para a sua família. Mas ela olhou para as coisas de Sodoma e Gomorra, olhou para as riquezas desse mundo,
olhou para as coisas dessa terra. E quando ela fez isso, ela virou uma estátua de sal. E as filhas de Ló, que depois, por causa dos costumes, e a Bíblia vai mostrar, vai haver leis de Deus a respeito disso, elas resolvem ter filhos com o seu próprio pai. Dão de beber ao seu pai e resolvem ter filhos com ele. Ló perde tudo. Tudo aquilo que é mais importante, tudo aquilo que ele considerava, ele perde por causa daquilo que ele viu e daquilo que ele deixou de ver. E a pergunta para nós é: o que é que tem atraído a nossa vista? Aonde os nossos olhos têm nos levado? Que tipo de situação nós temos aceitado? Com quem nós temos nos envolvido? Que tipo de circunstâncias há que de repente na vida de alguém aqui não pode ser descoberta? Quem sabe há pessoas aqui dentro da igreja que vivem com medo. Medo que o irmão da igreja descubra algumas coisas. Medo que o mundo descubra. Ou então pessoas que lá fora têm medo que alguém descubra que ela é crente. Porque os seus olhos estão nas paixões desse mundo, estão na carnalidade, estão na imoralidade, estão nas riquezas desse mundo e não nas coisas de Deus. Muitas vezes são os nossos filhos que procuram a beleza exterior e não se preocupam se aquela pessoa é de Deus ou não. O que importa é se é bonito, é se é bonita. Muitas vezes é o tamanho do salário. Ah não, lá eu vou ganhar muito mais. Eu vou sair daqui e vou para aquele lugar. E não se pergunte se tem uma igreja para os seus filhos irem, se tem um lugar para você adorar a Deus, se você vai ter tempo de cuidar da sua vida espiritual, se você vai apenas se afundar no seu trabalho e esquecer de Deus, e se você vai apenas fazer parte do dia a dia das pessoas desse mundo e não ser mais igreja de Deus. Ló, ele incorreu nesse erro. Ele olhou para aquilo que o mundo prometeu ser muito bom, e era muito bom até certo ponto, mas ele não olhou para uma parte que ele deveria ter olhado. Então cuidado com as propostas deste mundo. Mas em terceiro e último lugar, para vivermos a visão de Deus, nós devemos olhar tudo pela fé, segundo a palavra de Deus. Como será que estava Abrão? Depois desse momento em que ele vem e busca a Deus, e agora ele está querendo entender o que ele vai fazer, quem sabe, e agora, o que eu faço na minha vida, né? Ele foi lá, deu tudo errado, agora ele volta ao começo. É como se fosse assim, ao mesmo tempo que eu volto à presença de Deus, eu volto lá porque eu não sei para onde que eu vou. O que eu faço agora? E aí acontece mais isso ainda. Acontece que eles têm que se separar. Ele tem que se separar de seu sobrinho. Provavelmente ele tinha assim um carinho por esse sobrinho, meio que adotou esse sobrinho e pensava assim, mas eu não posso deixar ele sozinho, preciso levá-lo junto. Nesse momento em que parece que ele está sem rumo, aquele que foi chamado por Deus, é que Deus vem e fala com ele. E diz assim no verso 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. E aqui eu quero fazer uma pausa. Lembra do problema da prosperidade? Não era um problema mesmo de prosperidade. Era um problema de desobediência. Porque depois que Ló se separou de Abrão, então Deus vem e fala com ele. E Deus diz assim, ergue os olhos, coloque os olhos agora naquilo que eu vou mostrar para você. E olha desde onde estás, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Para alguém que estava perdido, essa é uma informação muito importante, porque até agora, ele não sabia até onde que ia a terra, qual era o tamanho da terra, mas agora, Deus diz para ele, olhe para lá,
tá vendo lá? É até lá. Olha para lá, é até lá. Olha para lá e olha para lá. Essa é a terra que eu vou dar para você. Deus amplia a visão dele para Abraão. E aí tem duas coisas importantes. Primeiro, essa questão da desobediência. Obediência parcial é desobediência. Você não gosta quando seu filho diz assim, quando se diz, filho, venha fazer isso, ele diz, já vou. Né? Você não gosta. Ninguém gosta disso. Pois aqui era mais ou menos isso. Né? Então, aprendemos com isso. A outra coisa que nós aprendemos é que Deus, Ele vai trabalhando conosco à medida que Ele vai nos edificando. Assim como nós ensinamos os nossos filhos o que é uma rua, o que é um carro, e depois eles crescem mais um pouco, a gente diz, agora você olha para um lado, olha para o outro, agora você atravessa a rua, e daqui a pouco você fica em casa e você diz, agora você vai no mercado e compra o pão, ensina para ele o que é dinheiro, fazer troco e todas essas coisas. Hoje é tudo celular, né? Mas ensina também essas coisas. Mas a gente não libera tudo de uma vez. Deus faz isso conosco. Talvez você esteja ansioso por causa de uma situação em que você ainda não sabe para que lado ir. Ore, confie no Senhor, espere para que Deus te chame e diga, erga os seus olhos e olhe nessa direção. Mais do que isso até, olhe para a sua palavra, porque aqui Abraão foi chamado a olhar para uma direção, porque Deus falou com ele. Diante da palavra do Senhor, os seus olhos foram direcionados para onde Deus queria que ele olhasse. Busque na palavra do Senhor, tenha paciência na presença do Senhor. E Deus aqui então amplia a visão da sua promessa, da visão dele para Abraão, ampliando aqui, mostrando até onde vai a terra. A outra coisa que é ampliada aqui é quando no verso 16 nós lemos o seguinte: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. O que Deus tinha dito para ele? Deus tinha dito para ele, verso 2, capítulo 12, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. E agora Deus amplia isso, e diz assim, não vai ser pouca gente. Se alguém conseguir contar o pó da terra, então vai conseguir contar quanta gente que vai ser o povo de Abraão, a descendência de Abraão, ou melhor, de Abrão por enquanto. Você consegue contar o pó da terra? Ninguém consegue contar o pó da terra. E eu pergunto para você, será que você consegue contar quantas pessoas se converteram desde Adão até hoje? Quantas gerações se passaram é fácil, mas quantas pessoas foram salvas? Além do povo de Israel, que de 75 se tornou uma grande multidão, 75 que entraram no Egito e depois se tornaram uma grande multidão, tem o povo da fé. Em Apocalipse, a gente vê que que se ajuntam lá incontáveis, inumeráveis pessoas de povos e tribos e nações. Essa promessa então vai se cumprir em Cristo Jesus lá adiante. Abraão não vai ver agora, Hebreus vai falar sobre isso. Ele vai peregrinar pela terra, mas não vai ver isso. Mas ele vai cumprir a visão de Deus para o seu tempo, para a sua época e para a sua geração. Talvez a gente não veja algumas coisas que a gente quer ver. Talvez a gente não perceba tantas coisas que a gente gostaria de perceber. Há muitos irmãos que gostariam de ter visto a volta de Cristo. Você quer? Tem gente que tem medo, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que gostariam que fosse nessa geração. Talvez seja, talvez não. Talvez você está esperando para ver a conversão de alguém. Igual aquela Mônica, né, que orou pelo seu filho, o Agostinho. E ele se converteu muito lá na frente. Mas Deus, se Ele nos chamou a olhar pela fé, nós precisamos andar pela fé. Mas aí você diz assim, mas ele falou coisas grandiosas assim, mas e na segunda-feira de Abraão, o que acontece?
Na segunda-feira de Abraão acontece o que está no capítulo 17. Ele diz assim: então você não vai ficar em Betel, tá bom? Você chegou em Betel, você se arrependeu, né? Estou falando com você, então seu sacrifício foi aceito, né? Agora estou falando com você, estou renovando a promessa com você. Fique motivado, fique empolgado, fique cheio aí de alegria, porque você é a pessoa que eu chamei. E aí você, amanhã, sabe o que você faz? Você se levanta, você percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E agora ele sabe o que ele tem que fazer. Ele vai lá até o norte, ele vai lá até o sul, onde ele enxergou, ele vai lá até não sei se para lá é ocidente ou oriente, e aqui também, desse lado. Ele vai andar por esse lugar. E aí a Bíblia vai dizer que ele já saiu aqui, e ele já chegou num lugar chamado Carvalhal de Manre, junto a Hebron. E o que ele faz quando ele chega ali? Ele levanta um altar. Isso aqui era como a agrimensura antigamente. Então a ideia é que aonde ele passasse, ficariam altares. Estaria ali a marca da presença daquele homem, porque Deus estava dando a sua terra para ele. A Bíblia vai chamar Abraão de profeta. Ele é alguém que oferece sacrifício, ele funciona como um sacerdote. E por que ele é sacerdote e profeta? Sacerdote por causa do sacrifício, profeta, porque como você acha que nós sabemos a respeito de Gênesis capítulo 3, verso 15? Quando ele se reunia para adorar a Deus, e se reunia lá antes da separação, Ló e toda a sua comitiva ali, quem sabe pessoas da terra, quem sabe aqui em Manre, a pessoa que autorizou ele a ficar aqui, talvez participasse desse culto. E nesse culto, onde havia sacrifício, onde havia perdão de pecado, onde havia adoração, onde havia pregação sobre quem era Deus, havia também pregação sobre a história da salvação. Porque através de Abraão e dos seus descendentes, é que essa história chegou até o Egito, chegou até Moisés, e quis Deus que Moisés então registrasse para nós. Então, à medida que esse homem peregrinava por essa terra, que ele herdaria um dia, por promessa de Deus, que seria dele e dos seus descendentes, mas não agora, ele testemunhava. Ele era uma testemunha, assim como a igreja que viverá novos céus, a igreja que viverá nova terra, a igreja que herdará a nova criação. Hoje peregrina nesse mundo, não com os olhos neste mundo, mas com os olhos nas promessas de Deus. E ao olhar para tudo isso, sabendo que Deus tem nos prometido que nós herdaremos novos céus e nova terra. Mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Os nossos olhos não estão apenas fixados nas circunstâncias e nas aparências de lucro desse mundo ou de perda, mas os nossos olhos estão voltados para Deus, através da visão que Ele nos dá, pela presença do Seu Espírito Santo na nossa vida, e em especial pela ação do Espírito Santo através da Palavra de Deus. E aí eu termino perguntando para você: você tem vivido a visão de Deus? Você foi chamado em Cristo Jesus. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vocês são meus embaixadores, vocês são proclamadores, vocês são modelos, vocês são testemunho, vocês são parábola viva. Os casamentos, o marido e a mulher são figura do casamento de Cristo e a igreja. Como é que está o seu casamento? Está vivendo o propósito de Deus? Está dentro da visão de Deus? Como é que estão os seus filhos e a criação dos seus filhos? Filho, você tem honrado seus pais? Na segunda-feira você lê a palavra e você aplica a palavra na segunda-feira, aquilo que você aprendeu da sua leitura na escola bíblica. Como é que está a sua vida? Ou quando nós saímos daqui, nós dizemos: acabou o culto, vamos trabalhar. E aí a gente começa a reagir do jeito que a gente pensa melhor lá na nossa semana. Busque a Deus. Quem sabe, se você se sente longe de Deus, Deus é o Deus dos recomeços. Volte-se a Ele, quebrante seu coração, confesse seu pecado. Aqui é o lugar da adoração. Hoje é o tempo de salvação.
Se você está envolvido com algumas dificuldades, se arrependa. Volte-se à palavra de Deus. Se você está sendo seduzido por algumas atrações desse mundo, se a decisão está difícil, peça para que Deus te mostre a realidade espiritual dessas circunstâncias, para que você glorifique a Deus através daquilo que Deus de repente quer te dar. De repente esse é o caminho, mas não corra demais. Busque a palavra de Deus, busque a orientação de Deus. Dependendo de como você vai, você pode ter um destino como o de Ló ou como o de Abraão. Que em nome de Jesus você possa ser restaurado por Deus e que possa ser usado por Deus com seu testemunho, com a sua vida e com a sua alegria em Deus. Que Deus não seja um peso, que a religião não seja obrigação, mas que você viva realmente com Deus e para Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento de cultuar a Ti. Obrigado, ó Deus, porque assim como Abrão, nós podemos voltar à Sua presença. Nós podemos ser chamados pelo Senhor a colocarmos os nossos olhos em Ti. A olharmos sim para aquilo que está ao nosso redor, mas colocarmos tudo na presença do Senhor. Aguardando, ó Deus, com paciência aquilo que o Senhor vai nos dizer, colocando, ó Deus, na prática aquilo que nós já aprendemos da Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos chama constantemente a olhar de determinadas maneiras para aquelas coisas que estão diante de nós. São os óculos espirituais. Ó Deus, que a Tua Palavra nos faça ver a melhor pessoa para que os nossos filhos possam se casar, que a Tua Palavra nos faça ver sobre a nossa vocação, sobre a direção que nós estamos indo, sobre as nossas atitudes mais simples, até as atitudes que são maiores e mais importantes na nossa história. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração. E assim, ó Deus, que não sejamos enganados pelas ilusões desse mundo, mas que sejamos fortalecidos e guiados pela fé e pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé.